Bem-vindos a esse canal cujo tema de estudo é astrologia. Nesse vídeo eu venho interpretar para vocês a lunação que acontece no signo de Peixes a 1 grau e 22 minutos. Uma lunação é um termo astrológico que se usa para descrever o astral da lua nova, ou seja, qual é a temática que a lua nova traz e que vem se desenvolver ao longo do ciclo de 28 dias, através de suas fases crescente, cheia, minguante. Esse potencial que a lua nova traz, ele é um potencial que nós podemos nos servir de forma oriental, para acompanhar os eventos ao longo do mês e saber como lidar com essa dinâmica. A astrologia é uma ciência holística e, por isso mesmo, integrativa, onde todas as partes têm um interrelacionamento que ela procura decifrar, que ela procura traduzir. E essa lua nova acontece em pleno carnaval. Isso já traz uma mensagem. O carnaval é uma festa onde as pessoas extravasam as suas energias. E após esse momento, nós temos a famosa quarta-feira de cinzas, ou seja, depois da plenitude, um vazio. Peixes é um signo de água mutável e que nos revela exatamente a necessidade do recolhimento e da quietude para que a gente possa obter a compreensão subjetiva do que foi vivenciado, assimilar experiências, assimilar o aprendizado necessário que nos trará maturidade, centro, integração da nossa própria energia para que iniciar um novo ciclo, que é quando o Sol vem ingressar no signo de Áries, que ocorre em 21 de março, quando inicia o Ano Novo Astrológico. E o Carnaval finaliza na quarta-feira de cinzas. Esse nome é bastante significativo, o que quer dizer algo que se incendiou, se consumiu por completo e o que sobram são as cinzas. Bem, é um momento, então, onde muitas pessoas se deparam com um vazio. No mapa da lunação, que acontece aqui na tela, vocês observam que o ascendente é do signo de Aquário, e Sol e Lua vêm acompanhada do planeta Saturno. Saturno, o grande senhor das responsabilidades e das cobranças. O que quer dizer que nós entramos em um ciclo onde nós estamos sensíveis pela própria posição do signo de Peixes, que é um signo de sensibilidade e subjetividade, mas sob uma supervisão ou sob uma guarda de Saturno. Então, é importante, dentro desse ciclo, nós termos atenção com alguns estados emocionais que vão se apresentar já de uma forma bem gritante, assim, dentro da quarta-feira de cinzas, e que a gente precisa desenvolver e trabalhar isso ao longo do ciclo, que é um sentimento de final de festa, de vazio, de melancolia, de tristeza, muitas vezes acompanhado de culpa, que é um estado em que todos nós, de certo modo, estamos lidando, participando do carnaval ou não, porque esse registro simbólico se encontra no astral. E como trabalhar com esses sentimentos, então? Que eu falo, é preciso ter cuidado. Qual é o cuidado que é preciso ter? Saturno, ele é um planeta em que ele nos vem solicitar maturidade. E maturidade está diretamente ligada à responsabilidade. Então, o nosso grau de maturidade, ele é revelado pelo nosso grau de responsabilidade diante de nossa própria atitude, diante de quem a gente é, diante das nossas escolhas no mundo. E por isso mesmo é tão importante, então, o grau de maturidade e não se deixar permanecer nesses estados. Então, nós necessitamos, dentro desse ciclo, estabelecer limites. Esses limites, por Saturno, dentro do mapa, ele estar na cúspide da casa 2, eles são limites que envolvem aspectos materiais, envolvem aspectos financeiros. Ele não é simplesmente uma restrição, cerca, uma delimitação.
Ele é nós avaliarmos nossos estados, aquilo que nós estamos assimilando das experiências, e através de uma ordem e prioridade, nós então estabelecermos os limites saudáveis para nós. Porque todo limite, ele é importante, mas como que nós colocamos esses limites é que vai nos trazer, então, um potencial de desenvolvimento, de saúde, de desenvolvimento, ou um potencial de restrição e de pressão e de estresse. E por isso que eu digo que é importante a gente fazer essa avaliação para que a gente estabeleça esses limites. Porque, como eu digo aqui em vários vídeos, já trouxe, a vida é um rio que corre e nós precisamos aprender a nos movimentar dentro do rio. Então, é um período em que nós devemos, então, dentro de uma quietude, de uma reflexão, dentro desse ciclo que está finalizando, e aqui estabelecer limites através de prioridades e uma ordenação que nós necessitamos dar, e principalmente sobre o aspecto material e financeiro. Esse aspecto, então, deve estar associada a vocês identificarem no mapa de vocês por onde está entrando o ascendente dessa alunação, que é o signo de Aquário. Então, dentro da casa que vocês têm Aquário, vocês precisam estabelecer, então, essa ordenação, prioridades, para que esses limites sejam reconhecidos e que eles se tornem, então, saudáveis na medida em que você vai poder identificar e respeitar estes pontos que precisam ser estruturados dentro desse período de 28 dias, para que quando o novo ciclo inicie, você não lide com pendências. A vida, ela é um movimento, e o tempo, ele se movimenta por ciclos. Então, nós estamos finalizando um ciclo, iniciando outro. O ideal é não deixarmos pendências, ou minimizar as pendências, para que quando o novo ciclo se inicia, haja espaço para desenvolver o potencial que o novo ciclo traz. Então, observem, dentro da área que é regido por Aquário, quais são as prioridades, qual é a ordenação que você vai dar, quais são os limites que você vai precisar respeitar, que você vai estabelecer, ou que você vai reconhecer que aqueles limites é importante você se disciplinar para você poder, então, lidar com eles de forma saudável. O mapa da alunação, ela traz o ascendente no signo de Aquário, um signo de esperança, o signo ligado ao futuro, um signo que está relacionado à liberdade. Então, nós temos aqui, né, a liberdade como uma esperança de nós nos expressarmos de forma individual e única. Essa é a mensagem de Aquário. Mas se encontra aqui dentro de um T-square, que são essas linhas vermelhas em que está envolvendo aqui ascendente, Plutão, meio do céu e nó do norte, no fundo do céu. O que coloca assim, há algumas questões que estão vindo do ciclo anterior que necessitam ser mais elaboradas através de um diálogo, através da expressão de uma melhor comunicação ou uma melhor interação, integração de pensamento ou de projetos em comum, para que esse potencial não seja perdido ou quebrado ou rompido. O T-square, ele identifica também que existe aqui um risco de dispersão, justamente pela falha na comunicação. Alguns projetos eles acabam sendo dispersos por uma falta de agrupamento de pessoas ou de conversa entre pessoas, de união entre pessoas. Então, ainda tem dentro da lua crescente um movimento que é importante se fazer para que haja algum resgate de um potencial ou uma oportunidade que pode estar sendo perdida por falha na comunicação. Também aqui, um outro ponto de dispersão é pela falha na decisão.
por haver N oportunidades, N possibilidades, e pela indecisão da escolha, algumas oportunidades podem estar escapando pelos dedos, elas podem estar perdendo time, e que também, dentro da lua crescente, uma coisa boa de se fazer é você observar algo que ainda tem potencial para que você consiga desenvolver, para que você consiga ainda trazer, atualizar, renovar e gerar o futuro que existe dentro dessas oportunidades. Então, esse T-Square, ele é um esforço de ordem emocional para que você tenha a frieza de saber discernir, primeiro, o que você está se descuidando e que existe um potencial ainda de florescimento, ou aquilo que você de fato vai finalizar e você não vai dar continuidade. Então, é necessário aqui uma avaliação. Essa avaliação ela está vindo aqui pela presença de Mercúrio no signo de Peixes, fazendo um grande trígono com Marte em Gêmeos na casa 5. Então, esse grande trígono ele indica sim que é necessário ainda, né, uma avaliação, buscar informações. Marte em Gêmeos na casa 5 é você se posicionar, você expressar o seu pensamento, a sua vontade, qual é a tua ideia, trazer a ideia à tona, para que ainda elas possam florescer. Ambos, tanto Mercúrio como Marte, se encontram sextil Júpiter, e essa é a indicação de um potencial que ainda existe. Um ponto, como eu falei aqui no início do vídeo, em que é um momento de reflexão, de assimilação, de quietude, para que haja uma identificação de pontos que estão ainda realçados e que podemos ainda trabalhar sobre eles. Então, ainda existe aqui um time no tempo para que haja uma mudança na visão, uma mudança no teu ponto de vista. Isso quer dizer você olhar a situação por um novo ângulo, em que a gente sinta, pelo feeling de peixes, por essa sensibilidade refinada, por uma intuição e também uma conexão espiritual, a gente identificar assim pontos de vistas que eles estão ligados ao futuro, uma renovação. Então, existe dentro dessa lua nova e lua crescente a possibilidade de ainda haver resgates daquilo que pode ser renovado, daquilo que ainda possui um futuro, e o que não for, aceita, entrega para a vida, né? Vem um ciclo novo começando aí. Isso não quer dizer assim que a gente deve simplesmente ser negligente com as coisas. Tem alguns pontos que eu falei aqui, uma delas é responsabilidade, maturidade. Então, é assim, a astrologia, por que que ela é tão combatida, né? É uma ciência que alguns literatos, estudiosos dão a ela 6.000 anos de idade, isso é muito tempo, é a ciência mais antiga que se conhece, né? Mas por que que ela é tão combatida, né? Tão rejeitada, vamos dizer, assim, subestimado o seu potencial, o seu corpo de conhecimento, como ciência holística importante? Porque justamente ela faz com que cada um de nós tenha a rédea das suas vidas, né? Entre dentro desse processo que Jung chamou de individuação, de encontrar o próprio caminho, de fazer escolhas com autonomia e independência. E nós estamos dentro de um momento de avaliação. Então, o que que a astrologia trata, né? Do tempo, da qualidade do tempo, dos ciclos da vida. E nós estamos finalizando um ciclo, entrando, se preparando para entrar num novo ciclo. Então, é importante fazer essa avaliação com responsabilidade, com maturidade e principalmente assim, vencendo nossos medos, né? A vida sempre nos propõe, nos traz novos elementos, nos propõe caminhos novos. E muitas vezes a gente fica ali naquilo que está cômodo, naquilo que já está seguro, naquilo que já está estável. Não que a estabilidade não seja importante,
ela é importante, mas ela não pode fazer parte de uma estagnação. Então, como eu falei, ainda tem aqui um período, que é um período de reflexão. Quando nós entramos num novo ciclo, a vida vai trazer uma nova dinâmica, um novo movimento, e nós também podemos, dentro desse novo movimento, dar continuidade a coisas que são importantes, mas nós devemos identificar essa importância. Então, esse momento de peixes, que parece assim que é um momento de as coisas ficam meio paradas, fica tudo meio devagar. Então a gente tem assim a nível social, né? Ah, a vida começa depois do carnaval, as coisas começam em março, fevereiro é um mês meio que se está de férias, que se está devagar, mas essa placidez, vou colocar, desse tempo de peixes, ela é uma placidez para que haja uma quietude em prol de uma reflexão. Então, é importante a gente fazer essa reflexão e identificar quais são as prioridades, as nossas prioridades, quais são os potenciais que nós queremos dar continuidade no trabalho dentro desse ciclo que vem se iniciar. Então, nós temos dentro desse momento, né, toda essa placidez, essa quietude, essa reflexão própria da dimensão do signo de peixes. No mapa, nós temos aqui Sol, Lua e Saturno na cúspide da casa 2. A casa 2, a casa natural de Touro, que traz assim aquilo que nós vamos lidar assim, dentro de um conforto, dentro de uma segurança. Então, queremos estar confortáveis, mas é importante a gente não procrastinar. É a gente saber identificar, então, aquilo que eu falei, a ordem, prioridades, para que a gente possa agir segundo novas perspectivas que o ascendente aquário aqui está falando, e que a gente não fique na preguiça, né? Então, como que a gente vai diferenciar se a gente está na preguiça, se a gente está dentro dessa reflexão, dessa quietude, como que a gente vai diferenciar isso, né? Como que a gente vence a preguiça e como que a gente trabalha com essa quietude sem ser uma apatia, deixando o tempo passar para que daqui a pouco a vida leve a gente numa avalanche de novos acontecimentos. Quando que nós estamos dentro dessa proatividade, embora reflexiva e de quietude, diante das novas perspectivas, né? Como que a gente vai diferenciar isso? É observando os nossos próprios sentimentos, né? Se nós estamos lidando com uma angústia, provavelmente tem aí preguiça, porque a preguiça, a procrastinação, é deixar para amanhã o que a gente precisa resolver hoje, ou pelo menos agilizar, ou pelo menos finalizar, ou pelo menos falar, né? Então a gente tem assim uma tendência aqui, há uma tônica de assim as coisas que são muito pontuais ou muito problemáticas, a gente não toca nelas porque tem uma esperança que amanhã se resolva. Esse momento é um momento que é importante a gente ter uma conversa, uma expressão. Aqui nós temos o ascendente aquário, Mercúrio sendo o primeiro planeta, que quer dizer é necessário uma comunicação. Marte está no signo de Gêmeos, trígono Mercúrio, como eu falei, em Aquário. Então, é pela comunicação, é pelo falar, é pelo dialogar, é pela autoexpressão. Então, expressa a tua ideia, expressa teu sentimento, expressa teu projeto, dentro de uma ordem, dentro de uma prioridade, dentro de uma paz interior, é uma calma pessoal. Isso é um trabalho que precisa fazer. Isso não acontece assim, tipo, não vou ficar em paz e tudo vai acontecer. Não, isso é feito tudo em conjunto. Então, caso uma parte dessas não esteja sendo feita e vai se empurrando, procrastinando, vai deixando a preguiça de lidar com aquilo, você vai sentir angústia. Então, se você sentir angústia, observe pontos onde você está tendo preguiça de lidar com aquilo. Preguiça de falar do relacionamento, preguiça de se expressar porque vai ter muita coisa para conversar, preguiça para mudar
um hábito, porque aquele hábito vai te trazer depois toda uma rotina que você vai ter que se adaptar. Então, tenha atenção com isso. O outro ponto é um ponto assim, se nós estamos de fato dentro de uma quietude, de uma reflexão e de um encontro, né, maduro com essas questões, o que ocorre é que nós vamos chegar a uma compreensão da situação ou do limite, nos traz a aceitação daquele limite. E é justamente essa aceitação e a clareza dos limites que nos traz o impulso para agir e expor as nossas ideias. Então, são caminhos bastante diferentes, em que um traz paz e força para agir, e o outro traz angústia e medo. Esse ponto é um ponto que nós vamos lidar ao longo desses 28 dias, desse ciclo, dessa alunação. Horas nós podemos identificar um lado, horas podemos identificar o outro, e aqui a gente precisa então saber equilibrar isso, saber trazer para a compreensão, para a gente se pacificar. Tem coisa que é preciso mudar, que é possível mudar, tem coisa que não é possível mudar, saber aceitar, porque quando nós entrarmos no próximo ciclo, que é o ponto vernal, quando o Sol ingressar no signo de Áries, nós damos início ao novo ano astrológico, e aqui nós temos o impulso para a ação, que seja um momento de uma ação positiva, de uma ação mais consciente, mais clara, onde a gente dê start, dê partida, dê movimento para aquilo que de fato tem significado para nós. Eu finalizo aqui esse estudo e espero que esse nosso encontro seja útil para você.